Bom, gente, vamos então começar a segunda parte da nossa aula, na qual eu vou falar um pouco da dimensão do Plano Nacional de Educação no contexto da gestão escolar. O que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação, ele segue um princípio de administração pública, porque ele estabelece que, para se pensar numa melhoria gradual e contínua da qualidade da educação pública brasileira, é necessário que se estabeleçam metas e estratégias para o alcance daquilo que é definido como qualidade. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é um plano que é decenal, ele já estava previsto desde a Constituição de 88 e na LDB de 1996 se indica um prazo para início de sua vigência. O primeiro plano nacional de educação, ele começa a sua vigência começa em 2001 e vai até 2010, e nós temos uma lacuna entre 2011 e junho de 2014, até que se dá a aprovação do segundo Plano Nacional de Educação. Então, como vocês verem, do ponto de vista histórico, é razoavelmente recente uma perspectiva de planejamento e organização de ações voltadas para a melhoria da educação pública brasileira. O que seriam as diretrizes que vão gerar metas para a consecução do Plano Nacional de Educação? Então, uma delas é a erradicação do analfabetismo. Esse item, inclusive, é interessante porque é muito difícil. Quando nós falamos em erradicar, dá a impressão de que vamos eliminar, acabar com. Mas praticamente nenhum país consegue erradicar analfabetismo, mas nós temos possibilidade de diminuir ao máximo taxas que no Brasil são razoavelmente altas de analfabetismo e de jovens e adultos fora da escola. Universalização do atendimento escolar. Isso, nós ainda temos lacunas, sobretudo na educação infantil. Nós tínhamos lacunas também no ensino médio, mas como eu falei no vídeo anterior, a taxa de evasão entre o fundamental e o médio gira em torno de mais de 30%. Então, no contexto atual, nós estamos com menos alunos no ensino médio do que no fundamental. Então, tem sido possível atender a todos, mas não tem sido possível garantir que todos estejam na escola. Por que isso? Porque até o ensino fundamental, eu tenho um elemento de força do Estado que ele atua sobre os sistemas e atua sobre as famílias para obrigar que se mantenha a criança, o jovem, na escola. A partir do ensino médio, isso se torna mais difícil. Então, por isso que no ensino médio, mesmo que tenhamos vagas para todos, nem todos estarão na escola pelas mais variadas circunstâncias, desde trabalho precoce, falta de recursos financeiros na família, estrutura familiar, enfim. Um outro elemento, um terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Hoje nós precisamos, na verdade, até falar com o governo federal sobre essa diretriz do Plano Nacional de Educação, né? Porque parte do governo federal, muitas ações que são contrárias a essa diretriz. Melhoria da qualidade da educação. Essa qualidade, esse elemento qualidade, ele é também complexo porque ele leva em consideração elementos quantitativos e elementos qualitativos. Os elementos quantitativos acabam sendo mensurados por meio de grandes avaliações. Elementos qualitativos, nós estamos construindo muitos instrumentos para esse tipo de avaliação. Em geral, as escolas com seus gestores são elas as responsáveis por ter maior acesso a essas informações de ordem qualitativa sobre os seus alunos e sobre os seus professores. Entretanto,
Nós não temos ainda muitos mecanismos para esse levantamento, esse tratamento de dados qualitativos da educação pública brasileira. Um pouco porque nós temos, quando eu falo nós, digo as políticas públicas educacionais brasileiras, têm focado muito na dimensão quantitativa, nas grandes avaliações nacionais e regionais. Então temos aí SAEB, temos ENAD no ensino superior, o Enem no ensino médio, Prova Brasil e diferentes outras. E temos também um outro elemento que ainda falta maior articulação com as escolas. As escolas precisam ser mais ouvidas, os seus gestores precisam ser mais ouvidos para que eles possam fornecer melhores subsídios, até mesmo para que municípios e estados tenham condições de desenhar políticas educacionais que atendam melhor o seu público. Bom, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Como vocês viram no tópico anterior, a perspectiva da gestão democrática é não entender que a escola é uma empresa. A escola precisa, obviamente, seguir determinados princípios da gestão e da administração. Mas esses princípios, eles não podem entrar em conflito sob uma perspectiva de gerar piora nos processos educativos, sob o risco de se perder a qualidade, se perder aquilo que é o que mais almejamos na educação pública, que é a qualidade, que é a redução de desigualdade, que é uma formação cidadã. Então, hoje, por exemplo, tem se falado muito em dinheiro, que a educação gasta muito, e esse é um típico discurso da área empresarial, do setor privado, porque o foco dele é lucro, é geração de mais-valia. Logo, se o foco dele é lucro, ele vai promover ações para redução de custo, não importando a dimensão da qualidade, porque, dependendo inclusive do tipo de produto, ele não tem maiores problemas para fazer com que esse seu produto ele seja consumido pela população. Agora, nós não podemos pensar nessa perspectiva quando estamos falando de seres humanos e quando estamos falando de uma ação que é de um Estado que ele deve atender todos, que ele não pode promover distinções. Então, o princípio da gestão democrática, ele leva em consideração que é a comunidade escolar quem tem a melhor condição de definir quais são as necessidades locais para a melhoria da qualidade da educação dos seus alunos, guardadas, lógico, todas as dimensões legislativas em nível estadual e federal, conforme nós vimos anteriormente. O que isso quer dizer, por exemplo? Quer dizer que a acolhida da participação ela deve levar em consideração a criação de espaços de ouvir e de agir dessa comunidade escolar. Esses espaços de ouvir e de agir seriam hoje os colegiados, a eleição para gestores, dependendo do município ou do estado, tem-se eleição para diretor e para coordenador pedagógico. Isso acontece, por exemplo, no município de Belo Horizonte. E tem-se o entendimento de que, guardadas todas as limitações materiais existentes no universo da escola, quem tem a prerrogativa de definir como tratar dessa limitação para garantir a melhor formação possível é o nível micro, que é a própria escola. Ok? Então, o princípio da gestão democrática é exatamente esse entendimento de que a escola é de todos e todos devem ter voz e voto para definir os percursos da escola. Vamos então no sétimo item, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, também outro item razoavelmente atacado pelo menos nesses últimos anos.
e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Nesse Plano Nacional de Educação, ficou estabelecido que chegaríamos a 10% do PIB ao final de 10 anos, ou seja, em 2024. Olha, na verdade, o PNE é de 2014. Em 2016, nós temos aí a queda do governo Dilma, nós temos a emergência de outras perspectivas financistas, na verdade já desde 2014, desde 2015, desde o início do governo Dilma, elas já se tornavam prerrogativas. E com isso, gastos com educação, ao invés de serem entendidos como financiamento, passou a ser entendido como gasto, como prejuízo. E ainda tivemos uma aprovação de uma proposta de emenda constitucional, que é a lei do teto de gastos, que ela não permite, por exemplo, ampliar para além da inflação, dos custos da inflação, os recursos gastos com a área de educação. Então, o que nós temos hoje é uma série de amarras financeiras que promovem limitações nas ações que visam promover a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Agora, é muito interessante, pessoal, nós percebemos o seguinte: o que significariam essas amarras? A gente já ouve o discurso de que se gasta-se muito no Brasil, que se gasta quase 6% do PIB com educação e que isso é superior, por exemplo, a países nórdicos, países europeus, que gastariam parecido, até um pouco menos do que o Brasil. Na verdade, essa é uma falácia que ela se esconde através de números, através desses percentuais. Isso porque é interessante, a estatística talvez seja uma das ciências mais humanas que eu conheça, porque se nós temos duas pessoas e se eu vou analisar o quanto se come de frango, por exemplo, e eu tenho uma que come 4 e outra que não come nenhum, em média nós vamos chegar à conclusão que essas duas pessoas estão comendo bem. São 2 frangos em média para cada pessoa, né? Quando na verdade há uma desigualdade significativa, gigantesca nesse caso, em relação a quem come, que come tudo, e o outro que não come nada. E esses jogos com percentuais, eles vão nessa linha. Se nós analisarmos os países do norte, incluindo até mesmo Estados Unidos, nós vamos ver que esses problemas da educação básica, eles fazem parte da pauta desses países há 150 anos. Então é injusto, na verdade é até maldoso você querer fazer uma comparação com o Brasil na atualidade, porque o Brasil, ele começa a investir abertamente na educação, numa educação para todos, numa educação básica para todo mundo, pós-LDB. Vocês terem ideia, nós vamos ter uma universalização do ensino fundamental início dos anos 90. Isso não faz 30 anos. Nós vamos ter uma universalização do ensino médio determinado por lei a partir do final dos anos 2000. 20 anos. Nós vamos ter educação infantil a partir de 2015. E, na verdade, com implementação real entre 16 e 17, apenas a partir dos 4 anos de idade, porque de 0 a 3 ainda não é obrigatório. Então, percebam, nós temos uma desvantagem histórica muito grande, então não se é possível discutir, fazer qualquer tipo de comparação com esses outros países. Mas, enfim, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece esses elementos. Falta ainda dizer da valorização dos profissionais da educação, que é trazer uma perspectiva de que os profissionais eles precisariam ter uma carreira única em nível nacional, ou se não tiver, que elas sejam as mais próximas possíveis. E uma outra que tem sido literalmente considerado item de talvez de 15ª importância, que é a promoção dos princípios do direito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas e todas as metas estão voltadas para essas diretrizes e essas metas elas vão apresentar uma série de estratégias. Então, é um planejamento estratégico sobre como nós podemos estar ou queremos estar daqui a 10 anos. Não é uma perspectiva de lei que deve ser cumprida à risca. Deve ser demonstrado que o seu cumprimento está seguindo as condições reais
postas ao Estado na atualidade. É diferente, por exemplo, numa educação pública, gratuita e obrigatória, na qual o Estado é obrigado a oferecer para todo mundo uma educação gratuita. Aqui nós temos metas e perspectivas de planejamento para atendimento às metas. Quanto mais nos aproximamos das metas, tanto melhor. Mas não há a garantia de que vamos nos aproximar por completo. Por exemplo, uma das metas seria a universalização da educação infantil. Para isso, nós precisaríamos, pelo menos, de uma legislação que tornasse obrigatória a educação infantil de 0 a 3 anos. Como nós não temos, torna-se difícil você garantir que essa meta vá ser cumprida. Nós temos, por exemplo, uma outra meta que é uma ampliação do número de alunos até 24 anos no ensino superior. E essa ampliação, que é, na verdade, dobrar o percentual de alunos, ela estabelece que essa ampliação ela tem que contar com, no mínimo, 40% por meio de instituições públicas. Isso, pelos cálculos que eu fiz, representaria 2 milhões de vagas só nas universidades públicas. Para vocês terem ideia, nós temos pouco mais de 1 milhão hoje. Ou seja, seria triplicar o número de alunos em 10 anos. Já não mais em 10, porque percebam que só faltam 4 para o final do Plano Nacional de Educação. E conhecer o Plano Nacional de Educação é muito importante para futuros gestores, porque muitas dessas metas elas são repassadas por estados e municípios para que possam ser geridas pela comunidade escolar sob a liderança dos gestores educacionais. Então, quando se tem, por exemplo, o estabelecimento de uma meta que é a melhoria da nota das notas individuais dos alunos em avaliações nacionais, essa demanda é repassada do município para diretores e diretoras. E eles precisam criar planos, estratégias para melhorar essas metas e apresentar às secretarias municipais ou estaduais, ou federal, se for o caso. E com isso acontece com absolutamente todas as metas. Então, nós estamos aí, o PNE, ele tem uma articulação direta com as escolas, apesar dele aparecer como uma legislação meio que vinculada ao Ministério da Educação, como se estivesse muito distante de nós. Mas ele conta com a participação ativa de gestores que vão ajudar a construir planejamentos estratégicos para o atendimento a essas metas. Eu não vou falar aqui de todas essas metas, obviamente. Vou convidar vocês à leitura, não é também uma leitura obrigatória, mas uma leitura importante para quem deseja ser gestor escolar ou para quem deseja ser professor. Eu trago sempre comigo uma perspectiva na qual um bom docente que também consegue desenvolver um ótimo trabalho como professor, ele precisa conhecer profundamente os aspectos da gestão. Porque é sabendo como funcionam os sistemas, sabendo como funciona o interior da escola, é que ele consegue promover ações que vão garantir melhorias nos seus processos de trabalho, nas suas práticas pedagógicas. Tudo bem? Então, finalizando essa conversa sobre o PNE, é importante, acho que fazemos uma problematização que desde 2015 posso talvez afirmar que nós temos tido esvaziamento para o atendimento do Plano Nacional de Educação e é um plano que necessita hoje de organização, uma reorganização docente de categorias para que seja possível pressionar o poder público para a retomada do atendimento a esses planos. Para vocês terem ideia, o Ministério da Educação está praticamente há 2 anos sem fazer nada, sem desenvolver nenhuma estratégia para atendimento a esse plano. Os governos estaduais, quando nós pegamos o governo mineiro, por exemplo, o pensamento dele hoje é em relação a recurso financeiro, e é definir quanto que uma escola pode gastar. Enfim,
É fundamental conhecer, se organizar e exigir, cobrar a aplicação do Plano Nacional de Educação para que o nosso trabalho como gestores educacionais ele funcione melhor, com menos obstáculos do que o que temos hoje. Então, por enquanto é só. Até a próxima.